Você fala muito sobre propósito, né? Inclusive no seu livro, no seu trabalho de maneira geral, essa busca por propósito. E é por isso que eu estou perguntando até desse começo, porque quando a gente começa numa profissão, e não precisa ser jornalista, né? Qualquer profissão, e profissões ligadas à comunicação, acho que tem bastante isso também. A gente entra muito engajado num propósito, seja ele qual for, pode ser uma ilusão ou não, a gente está entrando ali atrás de um propósito. Com o tempo, e aí eu repito, isso vale para qualquer profissão, isso vai diminuindo. Quando você entra num cargo de gestão, como você disse, a gente aprende muito, né? Eu tenho um cargo de gestão aqui também, é muito rico em muitos sentidos, mas ele não te dá muito espaço para esse tipo de propósito que lá atrás a gente, em algum momento, portou. Com o tempo, isso vai diminuindo. O que eu queria entender é quando é que isso começa a ficar claro para você. A pausa nos 45 do primeiro tempo certamente não aconteceu de um minuto para o outro, né? Isso já foi maturando, isso, como você bem disse, foi um processo. Quando é que você começou a perceber que em algum momento seria necessário essa reorientação? Não necessariamente uma pausa, mas um repensar de propósitos. Eu acho que essa é uma das grandes vantagens de você ficando um pouco mais velho, né? Você vai acumulando algumas coisas, você vai sentindo uma certa necessidade. Sabe, Flávio, eu trabalhei durante, além do cargo executivo, né, desses últimos 5 anos ali que eu tive à frente do grupo, eu trabalhei durante um bom tempo, pelo menos mais de uma década, com jornalismo político também, né? Não à toa eu criei e ajudei a criar, né? E apresentei 2 programas políticos da rádio. Primeiro, Pingos nos Is, da formação original, que era eu, Reinaldo, a formação original, eu, Reinaldo Amonadorf, né? E depois veio o Vitor La Regina. Depois eu saí dos Pingos, fiquei um tempo, quase 3 anos. Aí a gente criou um outro programa, que era o 3 em 1, que eu também apresentava, né? Aí com a Vera Magalhães, com o Madureira, com o Andreasa. Então, eu já tinha também uma vida de jornalismo político, também como repórter, né? Então, eu sempre tive uma atuação muito ligada ao campo da política, né? E eu vinha sentindo um certo desgaste também, sabe, Flávio, que as coisas, você passa a ver, cara, uma certa repetição das coisas, uma forma que eu tava, antes de falar com você, acho que tem um pouco a ver com essa pergunta. Aqui dessa janela, aqui do meu lado direito, tem uma janela. Eu me lembro que há 2 anos, eu estava fazendo exercício hoje, há pouco mais de 2 anos, quando o Bolsonaro ganhou, eu vi um fora PT, fora Lula, dessa janela aqui, né? Dessa mesma janela aqui, que são vários prédios, né? Eu moro aqui em Perdido. Uhum. Agora, de 2, 3 meses para cá, fora Bolsonaro, fora fascista, chupa PT há 2 anos, chupa. Cara, você vai vendo, e eu tive uma grande oportunidade como todo jovem, não como todo, mas assim, boa parte do jovem, ele sempre tem uma tendência mais de esquerda, né, Flávio? Não sei qual foi a sua relação ali com o jornalismo. Você tem aquela coisa mais do jovem, aquela coisa mais idealista, né? Então, é esquerda. Então... Depois eu cobri a campanha do Lula, né? Eu viajei o Brasil de norte a sul, cobrindo aquela campanha que levou o ex-metalúrgico, né, ao posto da nação, tive muito próximo, e aí você vê os vários sonhos caindo, né, tudo que veio à tona depois, aí a chegada da direita, né, eu trabalhei com grandes nomes também no pensamento liberal, conservador da direita, você tem uma série de questões que tá tudo na gente, cara, sabe, eu acho que tá muito na gente, você passa a ver que o problema não é aquele, não é o A, não é o B, não é o C, né. Então, isso, de certa forma, sabe que nem o ratinho no hamster, que ele vai na roda, e você, né? Roda e não sai do lugar. Então, isso também, e vinha junto com isso um certo cansaço mesmo, sabe? De energia, não sei o que você pensa, tipo de crença, o que você pensa sobre isso, mas tem um certo ambiente que também vai te desgastando, vai minando, e aquilo foi... Eu precisava dar um tempo, sabe? Estava se desenhando uma eleição de 2018, já com aquele cenário que você vai se recordar, e que eu falei comigo mesmo nessa conversa lá no vestiário, que eu quero dizer, né? De falar, pô, será que eu vou ter fôlego para aguentar mais uma campanha que tem todo um desgaste? Sendo que eu já não estava mais acreditando, algo em mim pedia uma mudança, sabe? Algo, cara, vai buscar alguma outra coisa. Então foi um processo, assim, sabe, de mudança mais interna mesmo, de falar, cara,
eu acho que eu preciso ver, dar esse tempo, descomprimir, né? Eu gosto muito de um termo, que eu acho fantástico, descomprimir, abrir espaço para o novo. O novo só surge quando você abre espaço, cara. Se você não abrir, não vai. Então a vida estava pedindo espaço, né? Então veio um processo de 2, 3 anos, com poucos horizontes assim de mudança do que eu fazia. Você passa a não acreditar tanto mais naquilo, sabe? Quando você Uhum, isso aqui, o problema não é esse, não é esse. uhum, Está mais por trás, é muito individual. Então você passa a ver que as coisas não têm tanto mais sentido e aí eu resolvi mergulhar um pouco nessa vulnerabilidade mesmo, né? Porque eu me vi sair desse pedestal, né? Dessa coisa